Agora a gente vai entrar aqui em listas de campo, exatamente nesta planilha aqui, ó, listas de campo. Esse assunto é muito interessante, às vezes a gente passa anos trabalhando com tabela dinâmica, mas não entende algumas partes específicas. E hoje em dia a gente tem uma facilidade grande para aprender, você tem o YouTube. Quando eu comecei a trabalhar no banco Volkswagen lá nos anos 2000, eu não tinha YouTube, eu não tinha internet para pesquisar, não haviam artigos ensinando a fazer como a gente tem hoje. Então o pessoal tem uma facilidade muito grande para encontrar conteúdo e aprender. As listas de campos são fundamentais na tabela dinâmica porque ela sempre vai existir. Se você tem uma tabela dinâmica, você tem listas de campo. E é exatamente onde fica armazenado os rótulos de cada coluna da sua base e como você vai dispor a sua tabela dinâmica. Não tem como fugir da lista de campo. Vamos criar uma tabela dinâmica bem simples aqui no lado direito. Então eu seleciono uma célula da minha base e inserir tabela dinâmica. Como que eu faço para inserir uma tabela dinâmica aqui, ó, do lado, na mesma planilha ou uma planilha existente? Você vai mudar essa opção aqui, ó, planilha existente, e então você vai mostrar para o Excel onde você quer. Basta posicionar a célula e dar Enter 2 vezes. Olha que interessante. Eu apliquei a tabela dinâmica aqui ao lado para mostrar para você juntamente com a minha base de dados. Você viu o que aconteceu aqui? Eu apaguei a minha lista de campo. Clico com o botão direito. Olha o que eu tenho aqui embaixo, mostrar lista de campos. Sempre que eu crio a tabela dinâmica, ele vai ocupar um espaço aqui, ó, vai depender do tamanho, da característica da tabela dinâmica. E como padrão, ela traz a lista de campo. Mas você viu o que aconteceu? Eu apaguei a lista de campo. E aí tem um detalhinho importante que às vezes a pessoa se confunde. Clico com o botão direito e olha o que eu tenho aqui embaixo, mostrar lista de campos. Quando eu clico, ela volta mais uma vez. Eu vou deixar bem grandona a lista de campos para a gente entender algumas coisas importantes. Quando ela está ativada, eu posso voltar para a base? Olha o que acontece, clico na base, ela desaparece automática. Quando eu posiciono o cursor na tabela dinâmica, ela volta automático. Mas isso não acontece quando você clica no X aqui, ó. Se eu clicar no X, ela não volta automático. É um detalhe importante que as pessoas apanham no começo. Por que às vezes ela volta automático e às vezes não? É uma regrinha da tabela dinâmica. Clico com o botão direito, mostrar lista de campos. Aí sim ela vai voltar automaticamente. Se eu posicionar o cursor na base, ela some, posiciono na tabela dinâmica, ela volta. Então esse quadro que a gente tem do lado direito é a lista de campos. Que campos? Que campos são esses? São os rótulos da sua base de dados. Como assim, Everton? Mostra na tela aí, ó. Status, tá vendo aqui? Valor de venda. É o espelho da sua base de dados. Forma de pagamento, departamento, vendedor. É o espelho. Todos os campos que você tem na base, você vai ter na sua lista de campo. Importante entender isso no começo. Outra coisa importante, como padrão, a tabela dinâmica fica disposta desse jeito aqui, com os quadrantes aqui na parte de baixo. Mas você pode mudar isso. Basta vir aqui nessa engrenagemzinha e olha quantas opções diferentes eu tenho aqui. Tenho essa possibilidade que é bem legal, volto na engrenagem, seção somente campos, você pode ter, não vejo funcionalidade, porque você sempre vai ter que dispor os campos, né? Somente seção de áreas, você pode ver também, somente seção de áreas 1:4, outra possibilidade aqui. As opções mais legais são a 1 e 2, com certeza, na minha opinião, gosto bastante dessa possibilidade 2. Vamos deixar aqui no tradicional para ficar bem mais fácil de entender. Um detalhezinho interessante antes de avançar com a lista de campos. Como padrão, a lista de campos é acoplada aqui, ó, no lado direito, mas você pode fazer algumas movimentações. Você pode tanto mexer aqui nos quadrantes, ó, deixar maior ou menor. Você pode também agredir mais ou menos a sua tela aqui, ó, onde está a base de dados. Não faz muito sentido você utilizar tanto espaço para a lista de campos, mas você tem essa possibilidade se quiser. Vou diminuir um pouquinho aqui, desço essa parte também, que é sempre legal você enxergar todos os campos. Agora nós vamos entender como dispor uma tabela dinâmica através da lista de campos. É muito simples, mas quando a gente está no começo, aprendendo tabela dinâmica, a gente faz algumas confusões, precisa de alguns exercícios. Então perceba que eu criei a tabela dinâmica aqui e a gente não fez nada ainda. O que a gente precisa entender aqui? Eu tenho aqui no começo o primeiro campo de filtros. O que é filtros? O filtro sempre fica posicionado acima da tabela dinâmica e pode ser o mês, pode ser o ano, pode ser uma característica do produto e eu já vou mostrar como funciona. Depois nós temos os valores. Esses dois são os diferentes aqui.
Eu tenho o filtro, eu tenho o valor. Sempre que você for trabalhar com valor, você vai acoplar o valor aqui nesta parte da lista de campos. É fundamental e muito intuitivo. Agora, o que pode mudar na disposição da sua tabela dinâmica é a disposição das colunas ou das linhas. Então, se você entender a diferença e o uso desses quadrantes, fica muito fácil fazer tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero pegar o vendedor, tá vendo que eu marquei ali o vendedor? Ele já entendeu como linhas, porque é mais comum que você utilize uma categoria dessa como linha. E se eu mudar para colunas, olha o que acontece. Ele vai dispor todos os nomes de vendedores em colunas. Eu poderia fazer isso também, mas não faz sentido aqui para esse caso. Volto aqui para as linhas. Então você pode ir testando para ver como vai funcionar melhor na sua tabela dinâmica. Vamos supor que eu quero o valor das vendas desses vendedores. Então eu pego aqui vendas, vou arrastar para o campo valores. Lembra que eu falei? Sempre que eu vou trabalhar com valores, eu tenho um campo aqui para isso. Agora aconteceu a mágica da tabela dinâmica. Eu tenho 5.000 lançamentos, mas ele vem aqui, resume as vendas de cada vendedor de forma muito simples. Eu posso atualizar isso a qualquer momento. Vou configurar esse número aqui com o atalho, Ctrl Shift exclamação, e eu configuro com 2 casas decimais. Everton, você falou do filtro. Como funciona o filtro? Vamos supor que eu quero um filtro pelo estado desses vendedores. Como eu faço? Eu venho aqui na minha lista de campos, eu vou procurar o estado e eu vou colocar onde, gente? No campo filtros. Olha que interessante. Vou tirar o meu foco. Olha onde o filtro ficou anexado aqui na tabela dinâmica. Um pouco acima, ela continua fazendo parte da minha tabela dinâmica, ela não é um ser à parte, ela está fazendo parte, só fica um pouco separado ali na parte de cima. E olha o que acontece agora, eu quero saber quem são os vendedores do Distrito Federal, por exemplo. Clico OK, apenas a Maria José. Quais são os vendedores da Bahia? Clico, tem apenas o Newton Souza. Então o filtro serve para isso, você pode colocar quantos filtros você quiser. Posso vir aqui na parte de cima e preencher todos os dados. Em alguns casos você pode mesclar o uso da linha com a coluna, e é um caso que eu gosto bastante. Imagina que você tem aqui um relatório de vendas, você está enxergando as vendas. Como eu disse no início, é importante entender o papel do filtro, o papel do valor, que eles são fixos e não tem muita dúvida aqui, e você pode utilizar coluna ou linha conforme a necessidade. Por exemplo, aqui no caso dos vendedores, eu poderia trocar de linha para venda. Olha o que acontece. Ele vai tirar da vertical para a horizontal, o que nesse caso não faz tanto sentido, não ficaria legal, mas pode ser útil. Pode ser que você esteja construindo um suporte para um painel de dashboard. Então não tem problema estética, porque ele não vai aparecer, você vai entender a necessidade do seu projeto. Então nós falamos agora de lista de campos, um assunto importante, você entender como dispor a sua tabela dinâmica. E na sequência a gente vai aprender a nomear a tabela dinâmica, aplicar a tabela dinâmica em outros locais, outro assunto bem importante.